Análise Fundo Imobiliário PVBI11. Se você tem interesse em entender mais sobre esse fundo imobiliário, entender mais os números, o que ele faz, se você está com dificuldade em analisar esse fundo imobiliário, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ajudar. A gente vai fazer uma análise junto, olhando 7 pontos que eu julgo importante analisar num fundo imobiliário antes de decidir investir ou não no fundo imobiliário. Então, se você tem interesse nesse fundo imobiliário PVBI11, veja o vídeo até o final que a gente vai fazer a análise junto. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, criador do Brother Investidor. Por aqui eu trago conteúdo de investimentos, milhas aéreas, cartões de crédito e renda extra de uma forma clara e objetiva, de uma forma que eu sei que você entende, tá? Estou aqui trazendo conteúdo para tentar te ajudar, te auxiliar na sua tomada de decisão. Se vai investir no fundo imobiliário, se você quer entender mais sobre o fundo imobiliário. Então, com forma de retribuição, deixa o like nesse vídeo. Ajuda demais o meu trabalho aqui em ajudar mais pessoas e esse vídeo chegar para mais gente, tá? Então, vamos no conteúdo. Pois bem, conforme eu falei com vocês, vamos olhar 7 pontos nesse fundo imobiliário e a gente vai distribuir pontuação a cada ponto que a gente olhar, a cada item que a gente for olhar aqui vai ter uma pontuação. E para ele fazer sentido uma análise mais profunda futuramente, ele tem que ter pelo menos 13 pontos do total que a gente vai distribuir de 15. Ou seja, ele tem que ter mais de 80% ali de boa pontuação nessa nossa avaliação. Então vamos começar aqui sem enrolação primeiro. Vamos olhar o setor de atuação desse fundo imobiliário, tá? A gente vai usar esse site, o Funds Explorer. Eu gosto muito desse site, ele é muito prático. Vocês podem usar para também fazer a análise do fundo imobiliário que vocês querem. E para a gente ver o setor de atuação, a gente pode vir aqui e ler essa descrição, tá? Que ele fala que é um fundo de investimento imobiliário de gestão ativa com segmento em lajes corporativas. Então, aqui ele está falando que é um fundo de lajes corporativas. Vamos acessar o relatório gerencial, que todo mês o gestor solta para o mercado, né, para os investidores, para a gente conseguir ver se é realmente só isso que tem na carteira, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo achar a carteira. Aqui, ó, carteira de ativos. Ele tem o Parque Tal, o FL, o Union. Aparentemente, ele tem também investimento em outro fundo imobiliário. Mas deixa eu ver um pouco mais. Carteira de ativos. Então realmente ele só tem prédios corporativos. Tá vendo? Ele tem 1, 2, 3, 4 prédios corporativos ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na Faria Lima, na JK. Então você pode ver que é só lugares realmente bem requisitados aí. Mas ele realmente tem investimentos apenas num setor que seria ali escritórios corporativos. Ele aparentemente tem uma pequena relevância aqui em outro fundo imobiliário, o que a gente nem pode contar. Isso representa da receita do fundo apenas 2%. Então para mim ele é um fundo que investe ele exclusivamente em escritórios, tá? Em lajes corporativas. E na nossa avaliação ele ganha um ponto aqui, tá? Por quê? Para ele ganhar 2 pontos, ele tinha que ser um fundo híbrido, que faz investimento, por exemplo, lá em lajes corporativas e logística. Em lajes corporativas ou várias cotas de outros fundos imobiliários. Seria mais diversificado, tá? Ele tem só uma cota ali de outro fundo imobiliário, que é um valorzinho bem insignificante frente ao que ele tem. Então a gente nem conta na carteira dele direito. Então nesse caso, ele ganha um ponto. Vamos olhar o segundo ponto aqui na nossa análise. A gente vai olhar a liquidez. Ele é um fundo muito negociado no mercado ou pouco negociado. No relatório gerencial, se a gente filtrar por liquidez, a gente consegue também encontrar esse indicador, tá? Aqui, ó, liquidez. Durante o mês, o fundo apresentou uma liquidez média diária de 3,1 milhões. O volume negociado atingiu um montante de 64 milhões, tal. Então, uma média diária de 3,1 milhões, o que é uma média relativamente boa. Esse número acima de 1 milhão e meio já é uma boa negociação diária de cotas, tá? Então aqui, nesse caso, ele é um fundo muito líquido e ganha 2 pontos. Jonas, por que a gente olha isso? Porque fundos imobiliários que são pouco líquidos, já parece que o mercado não gosta de negociar esse fundo, não gosta de comprar e vender, ou seja, o fundo às vezes não pode ser atrativo para o mercado. E segundo ponto, se o fundo também tem pouca negociação, tem pouca liquidez, se você quer comprar ou vender, você pode enfrentar dificuldades, tá? Dependendo aí se a liquidez for muito baixa. Então isso aí dá gaps no preço, porque se tem poucas pessoas vendendo e comprando, a diferença de preço na compra e na venda vai ser grande. Terceiro ponto que a gente vai olhar aí vai ser a diversificação. Tanto diversificação regional, diversificação de inquilinos e diversificação de imóveis, tá? Então novamente aqui no relatório gerencial, a gente consegue ver que ele tem 4 ativos, tá? O Park Tower, o FL, o Union FL e o Torre JK. Ou seja, ele tem 4 ativos. Todos esses ativos estão em São Paulo e são ativos AAA, que são a máxima qualidade em relação a segmentos ali, a imóveis e tudo mais, tá?
A gente também consegue ver a diversificação por segmento dos locatários, então a gente consegue ver que 48% é saúde, 18% instituição financeira, 10% farmacêutica. Nessa questão aqui de segmento tá até bem diversificado, tá muito concentrado em saúde, tá? 48%. Em relação à locação por inquilino, o que me preocupou aqui, ó, esses 48% para Prevent Senior é um número muito alto para esse inquilino. Vai que se esse inquilino resolver sair, se você for parar para pensar aí, deve quase metade da receita deve ir por água abaixo, tá? Porque 48% é esse inquilino. E a gente consegue ver também os contratos de locação. A gente consegue ver que 90% é atípico, o que traz menos segurança para o investidor. E alocação por ativo, porcentagem de receita, exatamente isso aqui, ó. 48% é para Prevent Senior, tá? Quer ver? Vou até colocar Prevent Senior aqui, ó, pra gente filtrar pelo nome dela. Tá vendo aqui, ó? Alocação por ativo. 48% da receita vem desse imóvel aqui, Park Tower. E se você vai lá ver quem é o locatário dela, você pode ver que é 100% locado para Prevent Senior. Ou seja, 48% do que vem de receita desse fundo imobiliário está na mão dessa empresa. Se ela resolver trocar, tá? Se ela resolver trocar de prédio, aí pode dar problema. Durante um período, porque também a gente consegue ver que os prédios deles são AAA em lugares que não são fáceis colocar ou encontrar ou construir outros imóveis parecidos, tá? Então o custo de reposição desses ativos parecidos nem existe por lá, porque nem deve ter local para construir e tudo mais. Então um período ali você poderia sofrer, mas com o tempo normalizaria. Mas pode correr isso aí, é um ponto a se atentar, tá? Então na diversificação ele ganha apenas um ponto, porque tem poucos ativos, apenas 4. Todos os estados de São Paulo têm muita concentração em apenas um inquilino, tá? Isso é ponto negativo. E os contratos são típicos também. Não tem contrato atípico, isso é um ponto bem negativo para o investidor. O quarto ponto que a gente vai olhar é o patrimônio. Ele é um fundo imobiliário grande ou pequeno, tá? Acima de 1 bilhão eu considero um patrimônio grande, tá bom? Abaixo de 1 bilhão eu considero um patrimônio pequeno. Não quer dizer que é ruim, mas através da nossa análise aqui, a gente usa esses índices aí para a gente chegar e pegar maiores fundos imobiliários no mercado. Aqui a gente consegue ver o patrimônio líquido do fundo imobiliário, 994 milhões, ou seja, abaixo de 1 bilhão. Nesse caso aqui, ele vai receber na nossa avaliação apenas um ponto também. Indo para o nosso quinto ponto de avaliação, a gente vai olhar agora a rentabilidade. Será que ele está rentabilizando bem a sua base de cotistas? Então isso aí vale 2 pontos. E a gente consegue ver aqui, ó, eu até dei uma olhada antes no relatório, tem uma parte aqui de dividendos. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Histórico de distribuição por cota, ou seja, ele tem aí desde 2021 até setembro de 2022 pagando constantemente 56 centavos, virando ali 57, tá? Então esse número aqui é um número que a gente pode pegar como base porque está acontecendo há mais de um ano praticamente. O dividend yield, a gente consegue ver que era mais alto antes. O dividend yield estava 8% em novembro de 2021 e hoje está em 6,9%. É um dividend yield baixo para fundos desse tipo aqui, com prédios bem AAA, né, que é ótimos prédios, tá até frente ao mercado, tá? A gente pode comparar, por exemplo, com o KNRI, que tem um segmento um pouco parecido com ele. A questão do KNRI tem muito logística na carteira, né? Então vamos jogar KNRI 11 aqui e vamos ver quanto que ele pagou de dividend yield no mês. 0,63. Esse aqui, no mês, ele pagou 0,59. Ele está abaixo do KNRI em relação a dividend yield, tá? Então, nesse caso aqui, frente ao mercado, ele não rentabiliza tão bem, tá? Ele não rentabiliza acima da média, tá? Dos seus cotistas, ele tinha que rentabilizar pelo menos uns 0,70% de dividend yield no mês, que é o que os outros fundos imobiliários pagam na média mensalmente, tá? Os fundos imobiliários de tijolo. Então, nesse caso aqui, ele também vai ganhar um ponto de rentabilidade. Ele poderia estar pagando um pouco mais de proventos. E eu vou falar para vocês aí na frente. Na verdade, nesse item agora, o porquê que ele poderia estar pagando mais, que é o sexto item que a gente vai olhar, a vacância física, tá? A gente consegue ver aqui que a vacância desse fundo imobiliário, ela é praticamente zero, tá? É zero. Ele está 99,9% locado para os seus inquilinos. Ou seja, ele não tem nova capacidade de gerar mais renda, tá? Ele está totalmente locado para os seus locatários. Não tem espaço vago para gerar mais renda aqui nesse fundo imobiliário, porque tudo está locado. Ou seja, por conta disso, por ele estar 100% locado e não ter muita margem para aumentar esse dividend yield, por isso que eu também dei aquela nota 1, porque ele não vai ter tanta margem para abrir, tá? Para conseguir pagar mais proventos, porque ele não tem espaço mais para alocar e fazer mais renda com aquele espaço vago.
Mas também tem um ponto importante aqui que vocês podem ver que em janeiro ele tem 18% dos contratos para sofrer revisional e em abril tem 53%. Dependendo como for esse revisional aqui, tá? Essa mudança aqui, pode ser que esse reajuste, né? Pode ser que melhore um pouco o dividend yield. Não sei se vai ser aquela coisa absurda, tá? Mas pode ser que melhore um pouco, tá? Mas em relação à vacância, que é o item 6 que a gente está olhando, a gente consegue ver que ele está aí, tipo assim, zero vacância, ou seja, ele está excelente nesse ponto aqui e ele vai levar 2 pontos nessa nossa avaliação. O sétimo, último e não menos importante é o preço, tá? Ele está num bom preço atualmente ou num preço ruim? A gente consegue ver através desse indicador aqui no Funds Explorer, que é o preço sobre o valor patrimonial. Basicamente, resumindo, esse indicador igual a 1 quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no seu preço justo, acima de 1 ele está sendo negociado acima do seu preço justo e abaixo de 1 ele está sendo negociado abaixo do seu preço justo, ou seja, com deságio no mercado secundário. A gente consegue ver que o PVBI 11 está sendo negociado a 0,97, ou seja, abaixo de 1 no mercado aí secundário, e por conta disso ele está abaixo do seu preço justo aqui no mercado secundário, apresentando um leve desconto de 3%. Com isso, nessa nossa variação, tá? Quando o fundo imobiliário está abaixo de 1, tá? Ele está com desconto no mercado secundário, ele ganha 3 pontos, e foi isso que o PVBI 11 ganhou, tá? Vamos ver quantos pontos que ele acumulou no total. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, tá? Então ele recebeu um total de 11 pontos em cima de 15 pontos distribuídos. Como eu falei para vocês, ele não ficou aprovado porque ele tinha que ter pelo menos 13 pontos de 15 para fazer sentido uma avaliação mais profunda, que seria ler os relatórios, entender mais o modelo de negócio e como que ele está se comportando ao longo dos meses, tá? Mas é isso aí, espero ter te ajudado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!